São Luís do Maranhão, área Itaquibacanga, bairro Anjo da Guarda. Um bairro que surgiu após o incêndio no Goiabal. As famílias ficaram desabrigadas e foram remanejadas para cá. Ressurgiu das cinzas, literalmente, e é aqui que contaremos a história de Alcino Davenport. MC Alcino, músico, apaixonado pela comunidade, sempre envolvido em projetos e ações sociais, locutor, organizador de eventos esportivos com passagem por vários programas de TV, shows e passagem pelo cinema. Um rapper que, através de suas canções, fala da desigualdade, da violência, do amor, mas nem sempre foi assim. Bom, em primeiro lugar eu gostaria de te agradecer em nome da Escola SEAG, da turma 300, por você ter aceito o convite e dizer que estou muito feliz por ser seu filho e ter sido escolhido para ter este papo com você. A escola ela está com um trabalho sobre desigualdade social e a gente escolheu você para falar sobre este tema porque a gente vê que você aborda muito eles nas suas entrevistas e em muitas músicas suas. Só que antes da gente falar sobre a desigualdade social, a gente queria ouvir falar um pouco da sua história. Bom, em primeiro lugar eu quero agradecer por ter sido escolhido para bater esse papo com vocês e falar de um tema que é tão importante. E falar que, sempre falar assim, da minha história de vida é um pouco dolorido, porque eu me remeto àquele cenário. Consigo me imaginar assim e sentir tudo novamente, os sentimentos e tal daquela época. Bom, para começar a falar da minha história, eu queria começar pela história da minha mãe. A minha mãe, quando criança, ela morava no Piauí, com 12 anos de idade, ela teve a mãe assassinada. E o pai dela não foi homem suficiente para criar os filhos, e ele deu todos os filhos. E a minha mãe, ela foi adotada por uma mulher que eu nem sei por que essa mulher adotou uma criança, porque a minha mãe me relatava que ela sofria demais nas mãos dessa mulher, apanhava diariamente, tudo era um motivo de agressão, toda a raiva ela descontava na minha mãe. E a minha mãe me falou que tinha vezes que ela passava a cara da minha mãe no chão. Ó, esse chão tá sujo, limpa esse chão. E passava a cara da minha mãe no chão. Então, mesmo sendo uma criança, a minha mãe não suportou mais aquele tipo de situação e fugiu do Piauí para cá. E eu fico imaginando que a infância da minha mãe, a adolescência dela deve ter sido muito sofrida. Até o dia que ela conheceu meu pai. Eu fico até imaginando, né? Acho que meu pai estava no canto gatinho, ela foi passando e meu pai... E aí, é ficha ou é lixa? Amor à primeira vista. Os dois namoraram e foram morar juntos.
A nossa infância ela foi muito sofrida. Nós morávamos em uma casinha de barro escorada por madeiras, né, de todos os lados, senão a casa caía. Até a janela era escorada por um pedaço de pau, tal. A maioria dos nossos móveis foi doado por alguém que não quis mais e doou os móveis para o meu pai. Nosso sofá era um sofazinho velho, tal. E nem sempre nós tínhamos o que comer, cara. Às vezes nós passávamos dificuldade a ponto de não ter nem comida na mesa. Se tratando de comida, eu me lembro que teve uma vez que nós já estávamos indo para o 3º dia sem comida, 3 dias sem comida, e a fome já estava demais e só me restou dormir para esquecer a fome. Cara, eu deito para dormir, poxa, eu achei de sonhar com comida, ó. Eu sonhei que tinha um caldo de galinha, que tinha farinha, e eu, rapaz, peguei o caldo, derramei numa bacia, peguei farinha, derramei, fiz o pirão. Aí quando eu fui dando a primeira dentada na galinha, minha mãe me acordou. Eu fiquei muito judiado. Poxa, mãe, na hora de eu dar uma dentada na galinha, a senhora me acordou, senhora? Não. E teve uma vez que eu cheguei em casa e minha mãe estava chorando no quintal, sentada lá. Que foi, mãe? Que foi, mãe? Eu nunca pensei que um dia fosse ver o meu filho passando fome. Não fica assim não, mãe. Eu sei que um dia a gente vai sair dessa. Mas o que me deixava mais triste, uma mistura de tristeza, revolta, eu acho que até depressão, era a hora de eu ir para a escola, porque eu ia para a escola com um tênis velho que alguém deu para o meu pai, e o tênis, além de velho, ele era maior que meu pé. Então a ida para a escola era complicado para mim, porque eu ficava imaginando nesse trajeto até a escola que todo mundo sabia que aquele tênis foi doado por alguém. E no caminho até a escola eu ficava me perguntando, questionando assim, como é que pode algumas pessoas terem tudo e outras pessoas não terem nada? Como é que pode algumas pessoas gastar até R$2.000 com a comida do cachorro e outras pessoas não ter o que comer, ou às vezes virar lixo para encontrar um pouco de comida? Como é que pode ser tão desigual assim? Eu só me sentia bem, cara, quando eu já estava na sala, cercado de cadeiras e de alunos, e eu dizia, bom, agora ninguém pode mais olhar para o meu pé. E isso foi me deixando revoltado, cara, me deixando muito revoltado, porque eu via meu pai acordar de madrugada para ir para a Praia Grande. Às vezes ele ia de pé para pegar um pouco de peixe para revender. E a minha mãe, analfabeta, infelizmente, por todo esse sofrimento que ela passou, mas mesmo assim fazia a unha das pessoas para levar um pouco de comida para casa, e a gente não ter nada. Isso ia me deixando revoltado, a ponto de eu nem ir para a escola mais. E foi aí que meu pai cometeu um erro, que ele colocava fardamento em mim, me mandava para a escola, ele pensava, meu filho está para a escola, mas eu não ia mais para a escola. Eu ia para qualquer lugar, menos para a escola, entendeu? E teve uma vez, eu estava lá em casa, e meu pai chegou, triste.
Alcina, eu quero falar contigo. Te levanta, rapaz, eu quero falar contigo. O que eu fiz, pai? Por que tu fez isso comigo? O quê? Me chamaram na escola. Tá com 3 meses que tu não vai à aula. Tu tá como evadido. Olha pra nossa casa, olha. Aqui não tem nada. E a única coisa que eu posso deixar pra ti é a educação. Você estudou, pai? Estudei. Como você acabou de falar, nós não temos nada. Eu acredito que eu deixei meu pai muito triste nesse dia, porque hoje eu consigo compreender que ele estava falando a verdade. A única coisa que ele podia deixar para a gente, o único legado, era a educação. Mas naquela época, eu já não queria mais ouvir. Eu fui tornando difícil o diálogo entre eu e o meu pai. Entrando para a adolescência, já fui me perdendo mesmo. Eu já andava com uma galera de pichadores, com gangues de pichadores. Eu já tinha largado escola de mão, raramente eu parava em casa. E eu pichava meu nome mesmo, eu costumava pichar Alcino. O egoísmo é uma doença, a solidariedade é a cura. E às vezes eu pichava só para tirar onda mesmo, botava Alcino. Parei para mijar e resolvi pichar. Eu me lembro que uma vez a minha mãe chegou em casa, começou a chorar, e eu, mãe, que foi, Sandra? Ela, meu filho, eu estava ali num supermercado e eu vi uma mulher comentando lá, esse Alcino aí não demora muito tempo morrer não, eu duvido, se ele passar desse carnaval vivo aí, então para matar esse cara e tal. Aí eu falei, mãe, não chora não, quer saber, para mim, morrer vai ser um alívio, mano, eu não aguento mais essa vida aí que a gente leva, eu não aguento mais, e para mim, morrer vai ser me libertar desse sofrimento. E minha mãe ficou triste, não fala isso não, meu filho, para mim, sinceramente, morrer era me libertar de um sofrimento que eu não aguentava mais. Meus amigos começaram a ser assassinados, perdi um amigo aqui, outro ali, e teve um amigo nosso, cara, que quando ele percebeu o buraco que ele tinha entrado, a vida que ele tinha escolhido, fundo do poço, ele se matou, cara, ele tirou a própria vida. Aí eu já estava marcado para morrer nessas alturas, né, cara? Cheio de inimigos. Uma vez, uns caras foram atrás de mim para me matar, eles estavam com arma de fogo. Foi muito tiro nesse dia, foi tiro demais. A gente vai matar esse fuleiro hoje. Esse Alcino vai morrer hoje, porra. Vai morrer, filha da puta! Tiro pegou no meu irmão, tiro pegou no braço de um amigo meu, pegou também de raspão numa menina. E a minha mãe se meteu no meio da confusão para proteger os filhos, né, cara? Os caras saíram correndo quando viram que um tiro pegou na minha mãe. Cara, e foi complicado essa noite. A minha mãe foi levada para o hospital. E a todo barulho na porta de casa eu vinha transtornado para a porta, né? Torcendo que fosse minha mãe, pensando, cara, se é minha mãe morrer, cara, poxa, carambas. E graças a Deus a minha mãe se recuperou. Os médicos acharam melhor nem tirar a bala
porque aonde a bala se alojou não estava oferecendo perigo nenhum para ela. E ela ficou vivendo diariamente com essa bala alojada no corpo. Teve um dia que eu cheguei numa balada ali na Boate Monte Carlo, que tinha aqui longe da Guarda, e quando eu estava lá dentro, um cara me chamou, Alcino, cara, atiraram num colega teu. Aí eu fui lá fora, já olhei o movimento, a galera comentando. Aí falaram, Alcino, tiraram o teu colega, levaram ele para o socorrão. Aí eu procurei saber quem tinha atirado nele, fui na minha casa, peguei um revólver 22, na época 22 era uma arma muito utilizada aí. Aí eu coloquei o revólver aqui na bainha da calça e tal, no tênis, e saí atrás do cara. Se eu encontrasse era eu ou ele, ia morrer, pode ter certeza. Aí foi que no caminho eu encontrei Roberto, ele estava passando a chuva num bar chamado Dom Diego, que tinha pagode às sextas-feiras aqui, a galera ia para lá. E o Roberto estava esperando a chuva passar lá, e eu fui passando, o Roberto me chamou, e aí, Alcino, chega aí. Eu, depois, Roberto. Ele, chega aí, rapaz, eu, depois. Aí ele conseguiu me convencer, e eu encostei, ele puxou uma cadeira, senta aí, Alcino. Tá aí na onde? Eu, tô indo ali, Roberto. Não quis entrar em detalhes também, é claro, né? Aí ele falou, rapaz, Alcino, eu já prestei atenção, eu estava observando que tu lidera uma galera. Eu falei, eu não sou líder de nada não sou líder de ninguém não. E ele, não, cara, tu é sim, eu observo que tu lidera uma galera. Se tu falar para eles, vão e quebra aquilo ali, eles vão e quebram. Se tu falar, vão e matam, eu acho até que eles vão e matam, ó, cara. Tu já pensou se tu liderasse essa galera pro bem, Alcino, e tal? Tu já pensou se tu pegasse essa galera e fosse lutar por melhorias numa escola do teu bairro e tal? Por uma iluminação melhor na tua rua, saneamento básico e tal? Tu já pensou, cara, eles iriam te ouvir, Alcino. Cara, ia ser massa, cara. Poxa, Poxa, eu fui viajando na ideia, poxa, eu posso fazer o bem. Porra, mas todo mundo me ignora, né? As pessoas viram as costas para mim quando eu chego. Não tenho valor para nada, e o cara está dizendo que eu posso ser importante, eu posso ser útil. Poxa, aquela conversa foi me transportando para um lugar de paz, a ponto de eu viajar naquela ideia. E quando aquela conversa terminou, dentre tudo que ele falou, o que foi mais marcante ainda é que eu estava molhado, ensopado na verdade. Pô, e ele me deu a mão e me deu um abraço. Cara, a única coisa que eu quis nessa hora foi voltar para casa. E aí eu fui para casa, e quando eu cheguei em casa, eu entrei, aí eu vi meu pai dormindo no sofazinho velho, minha mãe deitada na rede. E aí eu pensei, como eu fui idiota, como eu fui tão estúpido ao ponto de ter transformado a minha vida a ponto de eu me sentir um nada. E eu ficava olhando para os meus pais, para aquela nossa situação de sofrimento, e eu fiquei, poxa, se eu tivesse estudado, se eu tivesse ouvido meus pais, agora eu podia estar ajudando eles, podia estar sendo útil. E essa noite foi uma das noites mais longas da minha vida, porque eu chorei muito, muito mesmo, e fiquei, parece assim que eu me encontrei, assim, fui me entrando dentro de mim e fui me buscar lá na escuridão, e me trouxe à tona. E eu disse, Paulo, quando o dia amanheceu, eu não quero mais essa vida para mim não, eu quero ajudar meus pais, eu quero ser alguém, eu vou correr atrás do tempo perdido. Qual o direito que eu tinha de culpar meus pais por aquelas dificuldades? Pouco que eles me davam, mas era com amor.
para deixar os filhos com dignidade, com caráter, para ir lutar por uma vida melhor. Hoje em dia eu consigo compreender e isso dói pra caramba. Eu não ter reconhecido naquela época a importância do meu pai e da minha mãe para mim, entendeu? Dói todo dia. Então é por isso que feliz quem tem um pai, uma mãe que veste a camisa. Ele tem que ser amado, tratado com amor pelos filhos. Eu sou feliz porque eu dei uma guinada na minha vida e passei a dar todo o amor, todo dia para eles. E falar para eles que eu reconhecia a importância deles. Eu sou feliz porque eu já tive essa oportunidade. Mas quantos pais têm os filhos envolvidos em tragédias? Diariamente, cara, pouco ou muito, cara, ele te dá com amor, aquele lápis para você ir para a escola, caderno. E às vezes você está na escola e não valorizando isso, cara. Poxa, teus pais merecem, se eles te honram, te amam, toda a dedicação do mundo. E começa dentro de casa, cara, e é isso que eu tento passar diariamente, para que os filhos valorizem os seus pais. Como eu estou falando, eu tive um tempo de cuidar dos meus pais e de dar todo o amor possível, e foi intenso. Eu beijar meu pai e dizer: pai, te amo, e ele de início estranhava e tal. E quando eu beijava minha mãe e dizia: ai mãe, ó, pai, eu te amo. Mãe, você é especial, sei que você me ama do início até o final. Não importa a minha idade, pra você sou criança. Quantas coisas boas eu guardo na lembrança. Quando eu estava dormindo e você me beijava, quando eu estava errado e você me aconselhava, quando fui pra escola no primeiro dia, chorava, e você sorria, sempre preocupada com o meu futuro, pra que eu não caísse em um buraco escuro. Eu te amo de verdade, você é muito importante. Mãe, você é meu diamante. Sei que você não dorme enquanto seu filho não chega. Mãe, eu te amo, minha nega. Posso estar casado com filho e tudo mais. Eu te amo muito e não te esquecerei jamais. A todo instante, toda hora, todo dia. Mãe, você é minha alegria, você é meu amor, minha vida, minha paixão. Mãe, é pra você essa canção. O sol apareceu pra te prestigiar. As flores... Primeira vez que eu tô cantando, depois que eu perdi a minha mãe. Ela com certeza iria estar sentada aí, porque desde 1991 eu nunca cantei sem minha coroa estar junto de mim. Mas é pra você. Alcine, e como o rap entrou na sua vida para transformar você nesse revolucionário que você é hoje? Ah, cara, o meu encontro com o rap foi massa. Olha, eu fui passando na Deodoro, tava tendo uma roda de break, né? Eu olhei aquele movimento, vou ver o que tá pegando ali. Cheguei lá, a galera dançando break, tinha uns caras fazendo a batida lá, que é o beatbox, né? Cara, eu me amarrei, fiquei curtindo aquela vibe lá. E aí o Josué, um amigo meu, me deu um disco de rap, um vinil do Thaís de DJ1. Cara, é isso que eu quero pra mim, ó. É isso que eu quero pra mim. Porra, as músicas falavam sobre desigualdade social, falavam sobre os nossos direitos e comecei a compor. Foi aí que eu comecei a compor, fazendo uma música aqui, devagarzinho e tal. Aí teve uma vez que teve o aniversário do Anjo da Guarda. Tinha a Praça do Anjo. Tava rolando o aniversário do Anjo da Guarda, tinha um caminhão e pá, que era servindo de palco. Aí eu encostei no organizador e falei: cara, tem como eu mandar um som aí? Ele: rapaz, tu vai cantar o quê? Rapaz, um rap. Ele: rap? O que é isso? Rapaz, rap é uma música, que fala sobre os
os nossos direitos e fala tantas outras coisas aí. Rap é ritmo e poesia, a revolução através das palavras. Aí ele subiu no palco. Bom, galera, ó, e tal, agora vai subir um rapaz aqui, como é teu nome mesmo? O Alcino. O Alcino, ele vai cantar um... Como é o nome mesmo, rapaz? O rap. Aí ele, rapaz, fala o nome tu mesmo aí, me deu o microfone. Pois é, galera, eu vou cantar um som aqui. E eu cantei um rap, a galera gostou, aplaudiu, mais um. E eu só tinha essa música. Aí eu desci só querendo ser, eu cheguei nos meus colegas, aí vira aí, a galera gostou e tal. Desci pra casa falando mais do que papagaio de pirata, pô, e tal. O moleque, Elson, já entendi. Massa, a galera gostou, a gente viu lá. Cara, e aí, poxa, eu continuei nessa pegada aí, fazendo som e tentando gravar músicas de forma independente. Na época eu gravava as fitas e tal. Ia na casa de um brother que tinha radiola de reggae, né? E aí colocava a fita de um lado e eu colocava do outro lado a gravação das batidas que eu mesmo já tinha feito com a boca. Perto do microfone gravava o som e uns colegas meus compravam o som, ó. Depois facilitou, chegou a época do CD, já foi facilitando, eu consegui gravar meu primeiro CD independente e tal. Poxa, quando já estava começando a clarear, um certo dia eu estava na sala lá de casa quando eu escutei uma zoada, um grito pro quintal. Aí eu fui lá e minha mãe vinha agarrada no meu pai. Aí, Alcino, teu pai está muito doente, meu filho, muito doente mesmo. E eu estou indo levar ele para o hospital. Aí meu pai falou para minha mãe, pai, deixa eu falar com ele rapidinho. Aí a minha mãe saiu e ficou eu e o meu pai no quintal. Aí meu pai falou, olha meu filho, eu estou muito doente, eu vou pro hospital, eu não sei se eu volto, meu filho. Aí eu falei, volta sim, pai, você volta sim. Ele, não, meu filho, olha para mim, estou muito doente, eu não sei se eu volto, meu filho, e é você que vai ficar cuidando da casa, é você que vai cuidar da sua mãe, é você que vai cuidar das crianças. Aí eu tentei ser forte, né, e disse, não, pai, você vai voltar sim. Aí ele entrou na ambulância e a ambulância fechou as portas, eu ficar olhando meu pai. E aí a ambulância foi, eu olhando para ele e infelizmente meu pai não voltou mais. Infelizmente, ele não voltou mais. Entendeu? E eu fui pro quintal de casa. E aí eu olhei pro céu e disse, como que eu vou cuidar da família, cara, se eu perdi todo o tempo da minha vida com coisas banais que não me levaram a nada, sou ninguém. Como que eu vou cuidar da família? Mas eu tinha que honrar com meu pai, com minha mãe que tinha ficado e com as crianças, cara. Eu já tinha um filho. Então eu comprava conjuntos de açúcar, café e saía oferecendo de casa em casa. Pensava que não, eu já estava no centro, saía andando, cortando os bairros, eu já estava no centro e às vezes meu pé ficava cheio de calo, mas eu conseguia levar alguma coisa para casa, porque eu sabia que eu não podia voltar sem alguma coisa, né, cara? Tinha as crianças e tal. E paralelo a isso, eu continuava compondo e indo buscar o que eu acreditava. E aí começou a vir shows e consegui gravar o primeiro CD, o segundo.
O que está acontecendo com a nossa juventude? Falta união, falta atitude. Quando se reúne é só para falar em briga, violência que o bicho vai pegar. Não consegue entender e não vê além que somente estudando ele pode ser alguém, conhecer os seus direitos e onde... Nacional, sempre no Brasil. Dizem que o brasileiro não divide nunca, mete um discordo. Muitos políticos já desistiram do Brasil. Muitos governantes, aqui nada mudou. Doente nos hospitais jogados pelo corredor. O meu marido tava me espancando. Quem? O meu marido. Seu marido? Eu consegui correr e deixar meus 2 filhos ali. Eu tô... Chama os parceiros, vamos dar um rolê. O céu tá estrelado, eu acho que não vai chover. A felicidade é o que nós almeja. Um rolê na praça e depois ir na igreja. Maluco, sangue bom, botar o CD no carro, aumentar o volume, colocar o som no talo. Sem inimizade, nunca tá sozinho. Onde ele passa tem amigo no caminho. Agradeço a Deus, e aí rapaz, chega de briguinha, prefiro falar de paz. Alcino, além das músicas, você também participa de muitos projetos sociais. Fala um pouco sobre eles. Eu tento passar aonde eu passo, nas palestras, na FUNAC, nas cadeias, escolas. Rapaziada, é nóis, tamo junto aí. Bora. Queria pedir na humildade para vocês ouvirem, porque sem demagogia nenhuma, eu podia estar aqui, eu podia já estar morto, tá ligado? O rap foi uma música que Deus colocou na minha vida e que serviu para mim entender como reagir contra o sistema, que é exigir dos nossos direitos, correr atrás dos nossos direitos, porque os políticos querem levar qualidade de vida para nossas crianças, para nosso povo. Não leve, as nossas coroas dormem nas portas dos hospitais para conseguir uma consulta. Às vezes a criança adoece na periferia, não tem um atendimento de qualidade. No hospital não tem pediatria. A educação que chega para nossos bairros, os bairros de periferia, não tem qualidade, é a sobra. Então eu percebi... Graças a Deus hoje eu faço muitos shows, mas o mais importante é quando eu estou inserido em projetos sociais. A Escolinha LPC é um projeto com 70 jovens e crianças, e eu fico muito feliz quando eu vejo o sorriso no rosto dessas crianças por elas estarem
participando de um projeto social, elas ficam muito felizes e eu fico mais feliz ainda por ver que estou contribuindo com a formação desses jovens e crianças, porque são eles que darão continuidade à história do nosso país. E aí eu comecei a ser chamado por empresas para fazer rap falando sobre DST, sobre drogas, sobre gravidez na adolescência, sobre meio ambiente. Aí as coisas foram melhorando e teve uma vez, cara, que em uma viagem para prestar serviço para uma empresa, a viagem era o seguinte, era para ensinar as crianças a compor um rap falando sobre o tema que a empresa me contratasse. E eu estava lá falando sobre meio ambiente, ensinando as crianças a compor e tal. E tinha um guri peralta pra caramba, doido. Tudo que eu falava, ó galera, então, aqui que vocês vão compor, esse aqui é o primeiro passo. Ele dizia, rapaz, isso é só tarice, compadre. Aí eu olhava, gostei um guri rebarbadão aí. Aí eu virei pra ele e falei, rapaz, meu jovem, cara, se você não quiser assistir a aula, eu entendo, eu respeito a sua decisão. Meu colega pode esperar lá fora e tal. E quando terminar, você volta para a sala de aula e tal. Aí ele saiu injuriado, deu uma lapada na porta, pá! Aí eu, esse guri é rebarbado. Aí os guri, professor, isso aí não tem mais jeito não, isso é marginalzão, isso aí não tem mais jeito não, isso é psicopata. Aí eu, cara, como é que pode dizer que uma criança não tem mais jeito que... Então quando chegou na hora do intervalo, eu fui aonde ele e falei, cara, eu quero trocar uma ideia contigo rapidinho, tá massa e tal. Aí ele fala, aí, doido. Eu, cara, tu não quer me ajudar lá na sala não, cara? Me ajuda lá na aula. Poxa, eu tava observando que os guri tudinho te respeitam. Tô precisando de ti lá, cara. Aí ele, aparentemente ele não deu a mínima, né? Pá, eu voltei pra sala, continuei a aula. 10 minutos depois ele entrou. Aí, olha, surtiu efeito a minha conversa. Puxou uma cadeira, sentou. Aí eu fui onde ele, dei o apagador, levei ele lá pra frente, ó, me ajuda aí, fica apagando isso aí que eu já escrevi. Aí ele apagou, aí eu escrevi, dei a música pra ele, ó, continua escrevendo aí que eu vou no banheiro, pra incentivar ele, né? Aí continuei a escrever e um aluno lá, professor, para fazer uma pergunta, ele, rapaz, silêncio aí que o professor tá falando e tal. Eu, calma, o garoto só quer fazer uma pergunta e tal. No último dia, os alunos, professores, a comunidade toda era convidada para assistir a apresentação. E aí surge do meio da multidão, do público, aquela criança veio caminhando e chorando muito. E caminhando em minha direção, aí ela me abraçou, né? E cruzou o dedinho assim e estava chorando muito. Muita gente se emocionou e começou a chorar. E aí eu percebi que aquela criança, que para muita gente não tinha mais jeito, ela estava vendo ir embora quem mais lhe deu amor, carinho, atenção. Uma história muito sofrida. Ela morava numa comunidade muito carente e a casa dela, me falaram que era só uns pau enfiados no chão e umas lona, e disse que nos dias quentes era complicado eles ficarem embaixo. Aquele era o lar e que ele era criado só pela mãe também. Então, ver como às vezes o nosso egoísmo de enxergar só o mundo ao nosso redor e só as nossas vidas
e não sentir a dor do próximo, não se sensibilizar com a dor do próximo, eu acredito que isso fez o mundo, nosso país, chegar onde chegou, entendeu? Porque a desigualdade social e o nosso egoísmo, ele gera sequelas em crianças que... Pô, é massa ver jovens pessoas que dizem assim: ah, pai, eu sofri pra caramba, mas nem por isso eu roubei, nem por isso... Massa, cara, lindo. Puta que pariu, é de dar um orgulho sem tamanho nas pessoas que se superaram, mas nem todo mundo recebe dessa forma. Por que não todos ter direito à mesma educação? Se você observar, você com certeza sabe, é da péssima qualidade da educação, não tem professores, na maioria das matérias mais importantes não tem professores. Há muito tempo que estão empurrando nossos alunos com a barriga, há muito tempo, e não querem investir nas nossas crianças, levantam projetos para prender as crianças que estão no crime, mas não levantam projetos para proteger e incentivar as que querem ser alguém. Entendeu? Todas essas crianças e jovens que estão aqui querem ser alguém, entendeu? E vocês não investem. Eu sei por quê, que é para futuramente ter o prazer de prender, porque é para isso que o sistema foi criado. Porque não todos vão ter o mesmo direito a uma saúde de qualidade? Por que não? Como é que as pessoas podem achar normal umas crianças não terem nem direito à merenda escolar porque alguém desviou o dinheiro dessa merenda? E não são punidos, não. Como é que as pessoas podem achar normal uma senhora passar dias dormindo na porta do hospital para conseguir uma consulta? Como é que pode achar normal, que nem eu já fui em comunidade, cara, que eu não conseguia nem dormir por eu ver criança, a mãe dizer que a única coisa que ela tinha para dar para os filhos era um pouco de arroz para cada e água e sal por cima, para ter o menos sabor na comida. Como é que podemos achar normal? Tudo é errado. E essa desigualdade social gera violência de todas as formas, porque não ter comida na mesa é violência também. Então, por mais que sejam as dificuldades, cara, lutar pelos seus sonhos, subir aquela montanha que você escolheu. E as pessoas podem até duvidar de você quando vê você escalando aquela montanha e dizer: esse cara é louco, essa montanha é muito alta. Desce daí, doido. Mas você saber que no outro dia as pessoas vão te olhar exausto, morto, quem sabe, por não ter conseguido subir a montanha. Ou então eles vão ter que ver você acenando lá do topo e ver que você conseguiu. Estou sempre acompanhando o que ele faz, e um dia ele postou lá que ele estava buscando pessoas para um teste de elenco. Como cinema, teatro sempre foi a minha praia, eu fui. Nunca tinha feito nada dessa grandeza, né? Mas decidi ir. E aí foi quando eu cheguei no local do teste e vi aquela bancada com todas as pessoas, tudo lindo, tudo já sendo produzido, tudo sendo feito. E eu fiquei: meu Deus. E aí o cara que estava ali na cadeira do meio era o Alcino. Eu: nossa, é ele está aqui. Foi socorro, foi uma coisa surreal. Olha, a impressão que eu tive dele, primeiro, você chega a ver aquela mesa ali montada com todo mundo te olhando. Foi uma coisa bem... Nossa, até aquelas pessoas estão me avaliando. Para o ator, às vezes é um pouco complicado. Mas de cara, eu notei que ele tinha um brilho nos olhos. Ele é completamente apaixonado por aquilo que ele estava fazendo. Porque eu fiquei sabendo que ia conhecer o MC. Então a gente pensa logo: pô, vai conhecer o MC. Todo mundo considera ele lá dentro da área dele. E aí eu fui conhecer ele. Cheguei na série, ele estava lá, no estilo dele. E eu, tímido, fiquei lá no meu canto. Aí ele começou a falar comigo, um cara altamente humilde, e eu tive certeza ainda que ele era uma pessoa altamente humilde, foi quando eu vi a reportagem dele no Fantástico. Aos poucos, Alcino foi se dando conta de que o poder dos argumentos e a força da retórica poderiam fazer com os outros o que fizeram com ele. Só que em vez da conversa de pé de ouvido, optou pelo verso, pela rima
pelo ritmo. Parceiro, só os aliados sinceros e verdadeiros. Chega aí, vem pra cá, pra sorrir, pra somar, ser feliz, agitar. Alcino, o chefe de gangue, não existe mais. Dizem que brasileiro não desiste nunca, né, tio? Discordo, muitos políticos já desistiram do Brasil. No rap de protesto, as mazelas do Brasil. Pobreza, desigualdade, corrupção. Mas o assalto nem sempre vem de escopeta. Político corrupto nos rouba com uma caneta. E a grande ambição, tocar os jovens da periferia. A primeira vez que eu fui na batalha de MC no Reviver, na praça no Reviver, e o que me chamou muita atenção foi a questão de cada vez que ele ia rimar, ele fazia apoio no chão, né? Deitava, ficava se apoiando como se estivesse em uma academia. Eu não trouxe uma galera, tu é um otário, mó vacilão. Te liga, Deus perdoa, Alcino não. Se liga aí, tu me chamou de feio. É desse jeito eu vou partir no tiroteio. É desse jeito, de perna aberta ou de pé junto. Não importa, otário, ou tu vai virar presunto. Se liga aí, sou Alcino, ganho na loto. Deixa eu posar pra esse otário, tirar uma foto. Ei, parceiro, não vai te zangar, porque se for no murro tu também vai apanhar. Como é o MC Alcino aí pelas ruas do Anjo da Guarda, na área de Itaquibacanga? Como é ele? Fala um pouco dele aí. Rapaz, Alcino é um cara muito gente boa. Alcino é um cara trabalhador, um cara bem empenhado pela comunidade. Rapaz, ele tem um ponto positivo nele, que na parte de lutar pela gente mesmo. Por exemplo, nós tínhamos aqui um hospital, o Clodomir, fechado há 2 anos. Ele chegava lá, batia no mesmo, lutava, botava no Facebook, na rede social, tudinho. Tinha o hospital, tinha o colégio, Japiaçu, que o cara ia lá sem ventilador, sem nada. Poucas pessoas aqui na área fazem isso, que ele fazia, com a coragem que ele tem, com a cara limpa, ia lá e fazia. Mas tudo na vida tem um lado ruim, né? O lado ruim dele é que é a bola, pô. Na bola, na nossa comunidade aqui, um pouquinho casqueiro na bola, só quer ganhar, não quer perder, delegado. Mas em relação a isso, pô, o cara é super gente boa, o cara é lutador. Ah, mais um ponto positivo que o cara fez aqui, próximo da nossa área, na nossa praça. Nós temos uma praça aqui próximo. O cara chegou lá, fez um mutirão, reuniu a equipe toda, fomos lá, pintamos, com material nosso mesmo, pintamos, lutamos, capinamos, fizemos tudo, isso com a força dele, rapaz. Alcino aqui pra gente mesmo, um cara 10 anos. É um revolucionário, né, aqui dentro. Um revolucionário, totalmente revolucionário. Isso, e é nisso que nossa área precisa, por ser uma área um pouco arriscada, mas que isso tem uma pessoa que possa lutar pela gente, que é o MC Alcino. Tu fala mal dos mano? Ah tá, falar de todo mundo? Ó, MC Alcino é chegada, MC Alcino é sangue bom. Hoje você se deitou com o corpo todo cansado, arrasado, abalado, transtornado, amargurado. Caiu, mas não desistiu, persistente resistiu. A dor só fortaleceu, o gigante renasceu. Firme, não desanima, parte pra cima, dá volta por cima. Tem as ideias que não desatina, vencedor que surgiu da neblina. Caiu no octógono, mas levantou como se fosse o espanhol do filme Gladiador. Confronto meu medo, não me escondo, não me nego. Estilo rock balboa, tomo soco, não me entrego. Entre o inferno e o céu, sentindo o gosto do fel. Pronto pra ser vencedor e levantar o troféu. Pronto pra ganhar um jogo, se esquivando do pipoco. Quero tudo e não um troco, pra poder chegar no topo. Desacreditou, duvidou, qual é? Checkmate, fantasmia, aplaude de pé. A queimada se aproxima, já te vira, o nome é vencedor. Que em meio à dificuldade, pode crer, não desandou. Ninguém sabe os problemas que eu sozinho enfrentei, e toda essa dificuldade que de pé encarei. Seja o sol de cada dia que renasce pra ser vencedor. A queimada se aproxima, já te vira, o nome é vencedor. Vencedor. Que em meio à dificuldade, pode crer, não desandou. Ninguém sabe os problemas que sozinho enfrentei, e toda essa dificuldade que de pé encarei. Seja o sol de cada dia que renasce pra ser vencedor.